Bem-vindos a mais uma nova edição destas conversas Esperar Sentado, Design da Cadeira em Portugal. Desta feita com a presença de Tony Grilo, uma das grandes referências do design português da atualidade, desta nova geração. E é com ele que eu gostava de poder falar um pouco mais sobre a sua obra, e não só sobre a diversidade da sua obra, mas também a sua Portugalidade naquilo que são os materiais e o contexto conceptual que ele tem feito nos últimos modelos de cadeiras que tem desenhado. Tony, muito obrigado pela sua presença e mais uma vez é um prazer podermos estar à conversa sentados em tão extraordinários objetos, e gostava desde já iniciar a nossa conversa falando um pouco do seu percurso. Sei que a sua formação é feita em Paris, em 2001, e gostava que falasse um pouco o que é que o faz vir para Portugal e acabar por realizar todo o seu percurso profissional sediado em Portugal, com certeza com muita obra espalhada pelo mundo, mas mantendo a sua sede em Portugal, apesar das suas referências ou originalidade estar em França. É verdade que eu tenho a dupla nacionalidade, sou francês, aliás, nasci lá e cresci lá, de pais portugueses, mas considero-me hoje português a 100%, mesmo se continuo a ter uma ligação forte com a França, a nível de trabalho e pessoalmente também. A minha vinda a Portugal foi um bocadinho por acaso. Aliás, cresci num ambiente português, mesmo se eu não ligava muito a isto. Aliás, não falava português. Falava francês com meus pais. Portanto, é algo um bocadinho... não estava mesmo interessado. E estudei design, portanto, em Paris, numa grande escola. A meio do meu percurso, portanto, da grande escola, que é a Bull, em Paris, fiz um pequeno episódio aqui, um estágio, basicamente, em Lisboa, a convite do Marco Sousa Santos, e foi aí que eu mudei e descobri um Portugal que eu não conhecia. Portanto, um Portugal muito criativo, contemporâneo. Mas até esse momento, qual era a relação com Portugal? Era, como muitos, passar uns vir verões, as férias, o período de férias. Okay. Havia essa relação, havia esse conhecimento do país, mas era uma coisa sim, muito esporádica. Completamente, mas não conhecia a realidade contemporânea de Portugal. Eu decidi vir cá a Lisboa, descobrir a cidade, foi na Expo 98, portanto levei com um boom na cabeça. Afinal, é este o Portugal que eu não conheço, e acho que deve ter acontecido a mesma coisa para vários portugueses lá fora. E então, nesta altura, fiz cá um estágio com o Marco e descobri outra maneira de criar e de pensar. Mas quando o Marco diz há uma maneira diferente de pensar, relativamente àquilo que tinha bebido do academismo francês. Exatamente. Para mim havia uma grande diferença, que hoje, acho eu, é um misto dos dois. Em França é tudo muito mais intelectual, tudo justificado, tudo pensado por menor. E quando cheguei cá, disseram-me: para de pensar e faz. É o desenrasque português, a pressão portuguesa, é tudo para ontem. Habituado a pensar muito tempo sobre um projeto que tinha que fazer de um dia para o outro, portanto é um enquadramento tão diferente. Não é uma coisa que é melhor do que a outra, só que em Portugal damos mais confiança à intuição, ao lado mais sensível, intuitivo, e trabalhar mais com o coração do que com o cérebro, talvez por ser mais latino, ou aberto ao mundo, aberto ao mar, não sei qual é a inspiração, mas de facto sinto isto aqui. Ok. Tony, acaba por ser curioso, porque o arranque de carreira do Tony, não só nesse processo de estágios e de algum trabalho que foi desenvolvido
com outros projetos de curadoria, protodesign, a Feira Inova, depois estamos a falar em 99 do arranque da Experimenta Design, quer dizer, é engraçado que o arranque de carreira do Tony é muito paralelo àquilo que podemos chamar o segundo arranque ou a segunda ebulição do design em Portugal. E gostava de perceber como é que foi viver esta Lisboa em que realmente estava a borbulhar de uma estagnação que tinha ocorrido desde os anos 40, 50. Sim. Eu participei, portanto, a todos estes eventos, eu diria não como designer, eu era organizador, portanto, organizador de exposições, de workshops. Na Feira Inova, o meu papel era organizar, portanto, ateliês e workshops com a indústria portuguesa, com designers de renome internacional, com escolas internacionais, criava isso tudo, da A a Z, desde a concepção da própria exposição, da ideia, ao trabalho com a indústria e até à exposição, estar em Paris ou estar em vários sítios e trabalhar com alunos e indicar e dizer como é que se trabalha a matéria. Nesta altura, durante 2, 3 anos, andei muito pelo Portugal fora, desde a cerâmica, vidro, madeira, portanto, Acabou por ser importante na formação também, não é? Não Acho só no sim, conhecimento sim. do território, como também Eu diria nesse que conhecimento. comecei mais... hoje sou mais ator, mas comecei por realizar o filme, pronto. E organizar, portanto, estes acontecimentos do design, que foi uma década muito importante. Cheguei mesmo a criar o Lisboa Design Show, portanto, a feira que ainda é atual e acontece em Portugal. E criei do zero, com muitas diferenças em relação à Inova, muito menos cultural e muito mais comercial, é verdade, e, na verdade, low budget. Os orçamentos eram completamente diferentes, mas havia ainda esta vontade de se basear no design. O ponto de partida era o design. Isto era muito bom. Dar esta oportunidade a um jovem designer, criar tudo do zero, portanto, foi muito bom para mim. Foi muito bom. Mas quando digo, foi muito bom, não só na formação, na relação que acabou por perceber essa relação entre designers e indústria, não é? Porque Sim. esses eventos, mais que tudo, acho que são diferenciadores para o jovem designer que acaba de sair da faculdade e que não conhece esse território, que é nessa relação que os objetos surgem, não é? Sim. É verdade que a minha formação, portanto, em Paris, fui formatado a ter um papel de designer, portanto, a responder a um caderno de encargos, a problemáticas. O designer vem aqui a resolver problemas, portanto, entregar uma solução. Em Portugal, nem sequer tínhamos o questionamento sobre as coisas. Não havia caderno de encargos, não havia perguntas, não havia nada, não havia problema. E então o meu primeiro papel, se calhar, foi realizar isto. Percebi-me que tínhamos que criar o problema, criar e provocar as coisas, para poder depois acontecer. Nos primeiros anos dediquei-me um pouco a isto. E depois, com os anos passando, passei para outra parte, que é da criação pura e dura. Porque também me apercebi que não havia grande relação entre o design e a indústria em Portugal. Então, por ter iniciado esta relação com os industriais, comecei eu também a criar. Ou os industriais, então faz-me uma peça. Sim, mas vou fazer uma peça para quê? É um fabricante, não tem marca. Então, começámos por aí, pela criação de marcas, a criar um contexto, portanto, de edição, para depois responder. E, lá está, isso é quase uma resposta a uma debilidade da indústria que se calhar só agora consegue perceber a mais-valia do que é ter alguém que pensa uma marca e que, isto é,
A pergunta é no sentido em que o tecido industrial português sempre viveu muito da carolice de quem liderava a empresa, não é? E hoje reconhecem em vocês, designers, uma mais-valia, não só na internacionalização, como também no modo como, ou na facilidade que poderão escoar os produtos face à sua atratividade, ao seu design, à sua lógica de mercado mais ajustada à procura não só nacional como internacional. Sim, hoje temos várias marcas portuguesas e estamos muito bem representados a nível internacional. Basta ver a Maison et Objet em Paris. Somos dos estrangeiros em França com mais potência. Portanto, temos mais de 100 empresas representadas, com quase uma liderança a nível imobiliário. Portanto, somos realmente muito fortes. E hoje parece algo evidente, normal, haver marcas portuguesas, termos algum reconhecimento internacional a nível de design, haver relações entre industriais e designers, parece tudo normal, mas na verdade quando comecei fecharam muitas vezes a porta ao nariz, quase a rir, está bem, desenhos para quê? Faço tudo interno, ou é o primo, ou é o tio que faz, não precisamos... Ou desenhos antigos, ou por aí fora. E isto, a nível de, pronto, era extremamente complicado, mas já percebi-me também, não estou a culpar os industriais, é falta de conhecimento, tanto da parte do industrial como do designer. E eu percebi-me, ao falar com eles, que tive que mudar de discurso. Portanto, todo o discurso que aprendemos na escola, teórica, de conceito, não é assim que se fala com o industrial. O paradigma teve que se... Não é assim que se fala. Temos que falar em números, falar em produção, provar que percebemos de produção. Sim, mas aquela máquina podemos usar desta maneira e não daquela, e assim vamos fazer uma peça diferente e surpreender assim o industrial com um arrojo. Que o designer tem know-how sobre a tecnologia que vai ser trabalhada, não é? Tenho muito boas lembranças em que não tinha pensado usar a máquina desta maneira. Aí é quase um jogo de sedução, mas eu também sou capaz e vou-te provar que sou capaz de pegar na máquina. Essa relação com o designer, eu se calhar arrancava já para falarmos sobre a cadeira onde está sentado, a Cut. Ela é produzida em Abrantes, pela Sofalca, que tem uma marca própria, a Black Cork, e efetivamente eu reconheço nos empresários que estão à frente da Sofalca, em particular o Paulo Estrada, como um visionário, assim, acho que é justo falar, não só um homem destemido, mas também um empresário que reconheceu, não só no Tony, mas também nesta lógica da inovação e o modo como uma indústria que estava direcionada para um tipo de mercado mais da construção, perceber que o designer, ou o design, era em si também uma mais-valia para a empresa e para a produção da cortiça. Eu gostava que falasse um pouco desta relação com a Black Cork. É provavelmente a marca em que o Tony mais cadeiras produziu, facilmente reconhecidos em alguns espaços comerciais e de turismo em Portugal. Gostava de perceber um pouco como é que foi a história dessa relação com a Sofalca. É uma relação que já dura alguns anos e é uma grande parceria, hoje já de amizade e de confiança, sobretudo. Sim, o Paulo Estrada, portanto, é um industrial puro e duro, com uma fábrica de produção de uma matéria dedicada principalmente para o isolamento na arquitetura. Portanto, um visionário, um grande técnico, mas também uma pessoa muito humilde. E esta humildade, eu acho que é a grande vantagem do Paulo Estrada. Ou seja, já encontrei empresários muito inteligentes, muito arrojados, mas com um bocadinho talvez de falta de humildade e dizer assim, esta parte aqui não percebo, mas vou fazer a pergunta e vou deixar o Tony ou outro designer a tentar responder. E este legado, ou esta capacidade de permitir... É uma confiança. Uma confiança, bora lá experimentar.
E isso tem a ver com muita conversa, com muito, quase, também às vezes um bocadinho de provocação, que é, por exemplo, e o medo também. Mas não tenho confiança, ou não percebo isto. Como é que surgiu a Black Cork? Já tínhamos colaborado, portanto, na produção para outra marca de peças em cortiça. Em conversa, o Paulo confessou que foi uma altura em que a arquitetura consumia menos material e perguntou-me o que é que eu posso fazer com esta matéria. Portanto, a ideia não é fazer uma cadeira, não é fazer um candeeiro, não se fala sobre isto. Tinha a matéria-prima e o quê? Tenho isto, o que é que fazemos com isso? Explorar isto. Não. E eu disse, mas tenho aqui uma matéria fabulosa, não só as características técnicas, mas acho que é uma matéria bela, ecológica, só há vantagens. Mas é preta, é feia. Não, não é preta, é cor de chocolate. Mas tem cheiro. Não, tem um perfume. Portanto, só aí é uma maneira de ver. É uma outra perspectiva, é um outro olhar para a beleza das coisas. Por esta brincadeira de, não, mas depende como é que olhamos para isso. Então criamos a Black Cork. Só pelo nome é muito concreto, é cortiça preta e é muito evidente, é muito objetivo. Pronto, e aí a ideia foi criar uma coleção com designers portugueses, no início. O objetivo era criar uma marca 100% portuguesa, com criação portuguesa, material português, para exportar. E foi este o ponto de partida. E relativamente a essa cadeira em particular, como é que nós... Eu sei que é um modelo que tem várias variações, várias alturas, facilmente depois lá em casa poderão investigar e procurar. O desenho em si, o conceito, como é que nós chegamos à conceptualização desse objeto? Ora bem, a minha visão como o meu trabalho, não é visão, é um trabalho como designer, primeiro foi melhorar a matéria. Com o Paulo Estrada e os irmãos, a família toda. Portanto, a cortiça para isolamento é uma cortiça menos densa, com mais madeira. Portanto, aqui optimizamos a matéria para justamente usar no mobiliário. Portanto, não se trata da mesma matéria. E aí foi, portanto, logo aí houve um trabalho de melhoramento da matéria-prima. Exatamente. O sistema produtivo, portanto, de blocos e de painéis na fábrica tem a ver com cortar os blocos. Portanto, fazemos de placas a blocos. Fatias, não é? Fatias. Criar volume com cortiça era uma problemática nova. Ou seja, como é que vamos fazer isso? Porque a fábrica estava preparada só para cortar e não maquinar. Pronto, tinham já uma primeira CNC. As primeiras peças que fizemos era com CNC. Portanto, maquinação da cortiça, mas o que não é um problema, porque a matéria que retiramos da cortiça dos blocos é reutilizada, portanto é reciclada, portanto aqui não há perca de matéria, pelo contrário. O problema foi nos preços, que é, tínhamos que contabilizar o tempo de maquinação dos blocos. Portanto, aqui é um problema económico. Qual é o preço de venda que vamos colocar no mercado? As primeiras coleções era tudo maquinado e eu pensei, não, temos que criar aqui uma coleção mais barata. Primeiro porque as pessoas estranham ver cortiça preta. Portanto, primeiro tínhamos que convencer as pessoas que era um bom material para casa. Somos os primeiros, portanto, temos que demonstrar isso. Segundo, ter bons preços. E o preço, o designer tem que dizer assim, ok, vou tentar evitar usar a CNC. O que é que eu faço? Então vou usar as serras de corte da fábrica, que é muito mais imediato. Não temos que contabilizar o tempo. E a fábrica está mais preparada para isto. Daí a coleção cut. Minha obrigação foi só cortar blocos. Portanto, é um jogo de ângulos e aproveitei para inserir painéis simples, também só recortados, não há cá moldagem, não há nada disso. O arredondamento é simplesmente feito com uma tupia, à mão. Portanto, Por isso, neste caso, a tecnologia condicionou o desenho da peça. Exatamente.
Ok. E agora, saltando para a line, em que estamos a falar de aço e passamos da cortiça para o aço, como é que nós chegamos a este belo exemplar? A relação com o industrial é similar ou é uma coisa completamente... A relação portanto, com o Ricardo Lucas, que foi o fundador da marca Relook, criou a marca em 2008 já, então já passaram 12 anos, que é um industrial também completamente diferente, é outra geração, é mais jovem do que eu, portanto, e veio revolucionar a fábrica, portanto, do pai, com uma visão completamente diferente. Ele já tinha esta ideia de criar uma marca de mobiliário e em conversa com o Ricardo apercebi-me que, pronto, tínhamos que obrigatoriamente exportar. O mercado português é demasiado pequeno. Estamos a falar de uma indústria que não estava direcionada para o mobiliário nem para o design, era uma fábrica metalomecânica, Uhum. Com algumas vantagens, que são os artesãos. As pessoas que usam as mãos são realmente profissionais fantásticos, e há que usar isto. Enquanto designer, eu sou o primeiro a dizer, temos que fazer com a prata da casa. Não vale a pena investir em máquina, não. Primeiro vamos começar e tentar fazer com o que temos e com o orçamento que temos. E neste caso o início da Relook também foi difícil, porque a fábrica estava em recuperação e não havia nem sequer orçamento para marketing, para publicidade, nada disso. E então a minha proposta para o Ricardo foi dizer, então, em vez de investir em publicidade numa revista, prefiro investir em protótipos. Temos as pessoas, temos matéria, vamos investir, portanto, em peças realmente novas, objetos, concreto, mas aí temos que criar a diferença. Não é fazer o que os outros fazem, vamos realmente mandar uma pedra no charco. Era essa a expressão que me estava na cabeça. E realmente este objeto, quando ele aparece, é realmente essa pedrada. Isto é, eu confesso que a determinada altura, quando pela primeira vez vejo esta cadeira, não queria acreditar que era design e produção nacional. Tinha tudo para ter vindo de um outro país qualquer, e se calhar esse meu sentimento diz-me que provavelmente é talvez aqui um momento marcante também naquilo que nós podemos chamar da história do design em Portugal, aqui um outro salto, não lhe vou chamar upgrade, mas um outro passo, que é a verdadeira internacionalização do design em Portugal. Eu sei que há um esforço muito grande desde o princípio, desde 2000, com a Protodesign, com a Inova, com outros projetos. A ICEP também faz, quer dizer, tivemos em 2016, há bem pouco tempo, no Brasil, com um grupo de design. Pronto. Eu reconheço isso, no entanto, acho que há aqui um momento que, se calhar, lá mais para a frente, os historiadores irão dar razão ou não. Eu gostava agora e faço esta reflexão, que gostava de podermos falar um pouco sobre o desenho do objeto. Isto é, nós estamos a falar de um protótipo, à data, por aquela altura, mas quando chegamos a este objeto, que depois ele acaba em edições mais tarde ganhar outra cor, não é? Outro acabamento. Como é que é essa relação com uma cadeira com esta originalidade, com esta vertigem? Eu acho que é mesmo esta a expressão certa. É difícil de explicar, mas são momentos a quem faça pesquisa e pronto, eu não faço nada disto. Começo o trabalho com uma página em branco. E este início é muito simples, ponho música e começo a divagar. Pronto, é realmente muito, muito simples. E neste caso tive que realmente começar do zero, ou seja, começava a tirar referências do mobiliário metálico, do Brar, portanto, mesmo na história, ia cair os mesmos arquétipos, portanto, não queria realmente sair disto. E de facto, nesta altura, portanto, fiz esta peça e outra que é o Bibendo. Eu ia lhe perguntar sobre essa, se ela é uma evolução, salvo seja, se é posterior a esta ou... Foi feito ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo.
Provavelmente O desenho, os esboços fazem esboços- parte da mesma página. Ok, ok. Estão ali os dois. E outras coisas. Fiz a composição da marca com as duas peças. Isso para mim era interessante perceber se eram contemporâneas ou se após a conclusão desta se tinha depois evoluído ou Eu acho que até iniciado começámos a prototipar o Bibendo. primeiro. Primeiro. E quando propus o Bibendo, o pai do Ricardo disse tudo e mais uma coisa. Eu digo isto com muito carinho porque foram momentos engraçados. E eu, se calhar, na altura era ainda mais rebelde e mais, não, vamos, tenho que acreditar. Portanto, eu levava muita energia e convencia, pronto, tinha uma atitude muito a picar. Não, vou ver que... E para Desafiadora, não é? Sim, Desafiadora. para mim fazia sentido porque aquela fábrica começou no ramo automóvel. Daí o Bibendo. Ok. O Bibendo que é o símbolo da Michelin. Sim. E fui Foi para ali, meus pensamentos foram para aí, vou fazer uma coisa imponente, vou criar espelhos em 3D, portanto, com tubos, com chapas, vou realmente fazer uma escultura. E as pessoas vão ter, ou vão odiar, e vou acabar aqui a minha carreira de design, que estava apenas a começar. Sim, mas são peças, esta, sem dúvida, é diferente, é impossível não passar por ela sem parar um segundo, é difícil, não é? Sim, mas quando fazemos isso, não pensamos realmente qual vai ser o impacto. Estamos numa problemática muito local, uma relação com pessoas, estamos aqui para salvar, portanto, a condição, temos que alavancar uma fábrica, temos este tipo de pensamento, não é eu quero fazer a peça, não é, eu acho que nunca tenho uma atitude criativo-artística, tenho relações com as pessoas e a minha resposta vem sempre para tentar ajudar. Ok. Portanto, não me vejo aqui sentado qual vai ser a próxima criação. Aliás, tenho às vezes pessoas, não tens aí um projeto aí em gaveta? Não, porque faço para as pessoas, respondo, não crio, respondo. E é assim que trabalho. Mas é engraçado porque muito mais tarde, foi cerca de talvez de 3 ou 4 anos, recebo um e-mail dos Estados Unidos, um investigador, portanto em design, que está a escrever sobre um novo movimento em design. Até tem um nome, desconheci o nome, portanto é o movimento neoténico, fiquei a saber, e para ele a peça precursora deste movimento é a Lean. Fiquei, pronto. Acabo por ficar contente, não sabia, desconhecia desse facto, que vem um pouco legitimar o meu comentário ainda há pouco, não é? Não, mas por isso que me lembrei desta é engraçado isso, episódio. Mas, Tony, saltávamos agora, depois da cortiça, do aço para a madeira e para o cabedal. É uma cadeira muito interessante, que eu acho muita graça e que me faz lembrar um pouco a cadeira Osaka 70 do Garcia. Pelo modo como o cabedal, aqui a técnica, ela é amarrada, o design Sim. Nada tem a ver, a outra é toda quadradona, esta é muito mais elegante, mas gostava de perceber como é que nós chegamos a este desenho de uma estrutura de madeira que depois tem aqui que parece um véu em suspenso e que nos permite quase este balanço enquanto estamos sentados a conversar. Pois, isso é engraçado porque às vezes a fase o projeto inicial não tinha nada a ver com isto, nada. A minha intenção era criar uma espécie de capa sobre uma estrutura, uma coisa muito, quase como uma roupa que devíamos vestir uma estrutura em madeira. Esta peça veio em reação porque há um bocadinho um problema no design é que gostamos de catalogar os criativos e como na altura fazia muito metal, as pessoas ligavam para fazer metal. E eu quero fazer madeira, quero fazer isto. E só tinha desafios a nível de metal. E eu
pronto, vou ter que reverter isto. E a história desta peça tem a ver também com uma história mais global, mais uma vez, que é uma criação de marca, outra, para um cliente francês, mas que não percebia nada de design e contratou-me para criar uma marca de A a Z. E em pouco mais de 8 meses criámos a marca do completo e fomos à Feira Maison et Objet em Paris lançar aquilo. Portanto, eu propus, portanto, a esta pessoa criar, portanto, basear a marca sobre a qualidade das matérias. Eu disse, isso é cortiça, metal, madeira, pele, e vamos fazer uma coisa realmente, um trabalho sobre a matéria. E eu tinha desenhado justamente o início da D'Artagnan, uma espécie de capa, já tinha a estrutura mais ou menos assim, e eu havia qualquer coisa que me incomodava ali, não era bem isto, porque justamente esta precipitação só tinha 6 meses, portanto tinha que pensar rápido e fazer e produzir. Ou seja, basicamente desenhei através de uma coleção de 10 peças num mês, vidro, cerâmica, tudo. E produção de vidro e cerâmica ocupa mais tempo técnico, portanto para mim isto era mais fácil, portanto o meu olhar para a cadeira não foi dedicado, não foi, pronto, tem que acabar. E estava em produção e comecei a quase, teoricamente, pegar em tesouras. Isso feito no próprio, na própria, Sim. no protótipo, não é? É. Não é um trabalho só de desenho, isto é, há um trabalho também na fábrica Sim. de Mas isso de raramente, interação com o objeto. raramente acontece. Okay. Raramente. Neste caso em particular aconteceu. Foi Havia por ali isso que eu tenho algum, tipo, a própria peça surpreendeu-me porque deu-me um golpe, não me tinhas bem resolvido. Muito bem. E foi uma chamada de atenção. Por isso que eu tenho um certo, Porque eu costumo chegar à fábrica com tudo quadrado, tudo para produzir. E aí, neste caso, não foi o caso. E agora, falando da Arco, que é a mais arquitetónica de todas, como é que nós chegamos aqui a uma coisa tão robusta, com certeza quem olha para ela percebe o peso que está ali, e esta relação que nós temos também com a cadeira, com o objeto, sabendo que ela tem essa dificuldade de mobilidade, não é? Como é que como é que o Tony chega a esta questão? Eu sei que há aqui uma lógica muito interessante do trabalho cru dos materiais, a cortiça, a madeira, a pele, o aço e agora a pedra natural. Como é que chegamos a este desenho de algo que nos dá essa ideia quase de imobilidade de um objeto como este, não é? Porque ela acaba por ter um desenho e um caráter muito de interior, de uso diário e não tanto de espaço exterior. Sim. Ela vive esta dualidade que eu acho que é interessante, que aparentemente poderíamos dizer é um objeto de um espaço exterior, mas na verdade é portátil. Apesar de tudo, Sim, nós sim. conseguimos movê-la e pronto, e revela depois um conforto muito interessante. Esta peça faz parte de uma nova maneira de abordar, portanto, o trabalho, que ultimamente tive uma reação um pouco a contrassenso. Eu não gosto muito do Star System e de colocar o designer. Não, o designer não trabalha sozinho, trabalha em equipa, trabalha com produtores. Eu tenho muito respeito pelos produtores, os artesãos. O meu grande sonho seria o designer desaparece, tá, e o artesão à frente. E eu ficaria contente, e se calhar é esta fase também de estar atrás da câmara e não à frente. Não gosto muito de resumir um trabalho feito. Não gosto muito. Por isso que falo mais das outras pessoas que me acompanham do que eu a fazer as coisas. E neste caso tive a ideia, portanto, ultimamente, e criei um projeto que é quase uma marca, que é a iNot,
que é o contrário de Tony. I'm not, não sou eu, vou falar dos outros. E para cada peça cria uma parceria muito grande com um artesão ou uma indústria, e neste caso é um parceiro que eu tenho, que são fabulosos, mais uma vez portugueses, trabalham o mármore de uma maneira incrível e, sobretudo, são pessoas adoráveis. Pronto. Este é um critério que eu tenho muito grande. Essa relação com tem que haver uma afetividade, relação sim. Quando as coisas não correm bem, não tem que haver uma sintonia, não tenho amor à peça, nada disso. Okay. Aliás, eu não gosto de ter peças. Quando olho para uma peça, lembro-me da história toda. Que é isso que me seduz. E neste caso o desafio é, pronto, vamos fazer uma cadeira mármore. Só a ideia, não, espera aí, como é que fazemos isso? Claro que existem muitas cadeiras em mármore, sobretudo no design de coleção, são peças extremamente pesadas. Aí não, vamos tentar fazer uma cadeira muito leve, entre aspas, tem 20 kg. Sim, mas é possível transportá-la. Sim. Claro que não é para ver a televisão ou a série em casa, é uma peça mais escultórica, porque até a tecnologia e o investimento que implica uma peça dessas é muito tempo, e a matéria também não é barata. Em paralelo a esta história de pessoas, tem um grande respeito e uma paixão enorme pela matéria. E o mármore, então, é fabuloso. É diferente do aço. O aço é sempre o mesmo. Há muito amor de polimento, portanto, passar muitas horas, chegar ao brilho e, de repente, a peça reflete toda a envolvência. Isto, para mim, a questão do espelho e do reflexo é um tema que me atrai muito. No mármore espera aí, tem aqui um bloco que foi a natureza que o criou, foi a natureza que decidiu criar aqui este veio, que vai do verde ou castanho ou dourado. Uau! Só isto, já disse uma vez em casa, vou cortar não sei quantos quadrados de mármore e vou pôr nas paredes e não quero mais nada. Porque é bonito. E aqui quis realmente, portanto, mostrar a beleza da matéria, com curvas, mais uma vez, para ver o veio a circular em 3D. Portanto, a intenção vem sempre daí. O arco é uma referência também à arquitetura. Sim. Pois. O Rui Afonso Santos, no livro que acabou por escrever sobre o Tony, refere um pouco isso, que a obra do Tony é um pouco, ou que vive das bases do que é o design em Portugal, e eu acho que hoje acabamos por olhar não só nestas questões do conceito, da tecnologia, da inovação, da relação com a internacionalização também, que na verdade é algo que nós sempre vivemos desde as descobertas, quer dizer, sempre houve esta relação muito forte. E pronto, e olhando para estes três modelos que vivem muito das nossas raízes, sem dúvida, facilmente chegamos lá, é algo perceptível. Permitem-me dizer que o Tony respira design português por todos os poros. E olhando, eu fazia agora...